Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Hoje recebendo aqui Cidinha Pavanelli para falar sobre a história do Colorado. Só lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, no Facebook, Instagram e YouTube. Cidinha, prazerzaço em recebê-la aqui. Seja bem-vindo à Uniara. Eu que agradeço o convite, né? Que eu fiquei muito honrada de saber. Você foi lá me procurar para poder vir aqui. Então, eu fiquei muito honrado. Cidinha, é o seguinte. Nos anos 70, em 1979, 1980, eu cheguei a jogar no time dos Alemão no Colorado. E nós já estamos falando aí de quase aproximadamente 50 anos, não é? E eu queria perguntar para você o seguinte: como é que nasceu o Colorado? Porque se eu joguei já nos anos 70, ele já existia e já tinha uma base já desde o final dos anos 60, começo dos anos 70. Como é que começou essa história? Olha, a história do Zé, inclusive eu tenho até a revista, né? Porque, Alexandre, eu sou meio péssima em lembrar assim, datas e anos. Mas tudo começou tipo aqui, na Câmara Municipal, na Praça Pedro Toledo, que antigamente era tudo um rapadão, essas coisas. Sim. Então, assim, mais detalhes. E automaticamente eles se juntaram, né? Tota, juntou um monte, né? De treinadores e acabou montando esses times, né? Que seria do Colorado. Então, é uma história muito grande, várias pessoas que participaram, depois o Tota foi para um lado, o outro foi, aí acabou permanecendo, né, os alemão. Mas, nesse meio tempo, teve várias e várias, né, pessoas que entraram na história. É que hoje, para mim falar para você, fulano, foi esse, eu só sei que acabou. Em todo esse trajeto, acabou na mão dos alemão. É porque a história do Colorado ela se confunde com a história dos alemão. Isso. Né? E o clube nasceu, então, nas bases da Praça Pedro de Toledo, isso, lá atrás, nos idos dos anos 60 ainda. Né? Olha, porque, inclusive, olha, aqui, nessas reportagens que quando foi feito do Zé... Então, tem os detalhes da onde que nasceu, da onde que não foi, como foi os procedimentos, né? E depois, automaticamente, quem se agregou mais e depois pegou para continuar o Colorado, realmente foi os alemão. Mas tem um trajeto muito longo até chegar no Zé. Aí, como se diz, do jeito do Zé, né? Ele acabou se infiltrando. Ele acabou se infiltrando e acabou com o comando. Porque assim, o Colorado ele não tinha uma sede, assim, porque Araraquara tem muitos campos de futebol aqui em Araraquara, né? Então, por exemplo, você tem a figura do Aco, o campo do Aco. Isso. Lá na vila, você tem a Atlética, né? Operário, Benfica, tem que tinha os e aí times. Ele trafegava nesses campos, né? O campo do Santana lá embaixo, tinha o antigo seminário dos padres. Lá jogamos muitos ali. Que jogavam bola no seminário, não é isso? Isso. Então, o que aconteceu? O sonho realmente do Zé era ter um campo próprio, um espaço. Como não precisava ser profissional, automaticamente que fosse um espaço pequeno, um minicampo, como hoje nós estamos, um minicampo. Mas ele queria aquele espaço para pôr as crianças. Porque ele ficou, tipo assim, de sacola para lá e para cá, e ia pedir, como se diz, pelo amor de Deus, para um, para outro. Dá para jogar? Não dá. Aí, às vezes, combinavam jogos, né? Olha, então você vai poder treinar. Aí voltavam para trás. Porque vinha outros, né, que era mais interessante, colocava no lugar do Zé. O Zé teve uma época que ele se agregou, na época do meu irmão, o Adair, na Atlética. Então, ele ficou com o Colorado e a escolinha da Atlética. Então, ele tomava conta dos dois. Então, ele disputava no campo Atlética e futsal era Colorado.
porque chegou uma época do Colorado, o forte mesmo, porque a gente não conseguia campos, então o forte mesmo foi O futsal. o futsal. Porque quem deu muito apoio na época foi o Clube Araraquarense, porque ele trabalhava lá. Ele trabalhava lá e tinha o campo ali, né? Isso, A quadra ali, a né? quadra. E no Clube Araraquarense, do 22 também, porque ele trabalhava lá. Porque os alemãos foi várias, né? Foi repórter, né? Sim, eu me lembro disso. Então, na época de repórter, então, nesse meio que foi. Ele trabalhou um bom tempo na Liga. A Liga De futebol, não, essa aí é a Liga Tradicional a Liga de futebol. Tradicional. Isso, que era a LAF. Não era a Fundo Esporte ainda. Não, era ali a LAF. Então, tinha ele que fazia o planejamento de cada, porque ele era nesse ponto. Eu vi esses tempo atrás aí, eu vi um planejamento, né, de um torneio, né, nem foi campeonato, foi um torneio. Eu vi assim, eu falei, puxa, até o PETA, né? Ele comentou, Cidinha, ele era tudo organizado. E realmente, o Zé, ele fazia não só lá para a LAF, né? Ele organizava todo o campeonato. E era diferenciado, porque ali era juiz, era mesário, Sim. Era tanto onde era falta, nome, tudo. Ele dava, pronto, as datas, horário, quais seriam as punições. Então, ele já dava tudo mastigado. Ele era presidente da Liga, ele fazia tudo. Não só para a Liga, como outros. Depois, com o tempo, também na Fundo Esporte, ele deu várias passadas também, sempre ajudou. O Maô dependia. O Clemente já chegava, os campeonatos, Clemente. Ô Zé, vamos. O Mil, ontem ainda está, inclusive, conversando com o Mil alguns detalhes que aconteceu. Ele, o Maô, o Mil, né? E o Clemente. Quase mataram, né? O Clemente, né? E o Mil. Porque ele pegava, era aqueles Fietinhos, né? E ele era doido para dirigir. Então, ele fala assim, planejou e acabava. O Maô está jogando em tal lugar, vamos. Peraí, às vezes ligava para mim, gasolina, né? Daí eles pegavam, se ajuntavam e iam. Só que se fosse para pôr 5, 6, 7 pessoas, tudo bem. Foram para Rio Claro. Ele, Mil, Clemente, dois amigos, sei lá, que era do Maô, daí acabou indo. Eu sei que no Fietinho tinha 6 pessoas. O Fietinho 147? Esse mesmo. Pelo amor de Deus. Esse foi. E, inclusive, você vê, tem os detalhes dele, né? Ele fazia só loucura. Então, eu falava assim, Zé, pelo amor de Deus, para, Zé. Dá um time. Eu falei, mas você é chato, você é irritante, né? Aí ele virava para mim, eu sou chato, sou tudo, mas eu sou legal, né? Eu ia fazer o quê? Eu não tinha como. Porque ele era uma figura, né? Eu lembro que assim, eles colocavam aquelas trouxas de roupa, de uniforme atrás de uma bicicleta, e os caras iam pedalando e levavam aquela trouxa de roupa limpinha, com camisa, calção, meia, e quando dava, levava chuteira ainda, levava, né? Pra colocava poder. Atrás da bicicleta e ia para os campos onde ia jogar, não era assim? Não, era isso que ele fazia. E outra coisa, ele chegava, não. A gente tinha algumas mães que poderia até ajudar, né? Mas ele não, ele lavava todo dia. Quem que lavava isso? Era ele mesmo? Ele mesmo. Lavava, porque você veja bem, tem detalhes brancos. A outra camisa, inclusive, era faixas, né? Branca e vermelha. Sim. Né? Então, que terra, mesmo sendo na grama, automaticamente... Então, ficava cá. Quando saía, voltava, estava limpinho. Ele que cuidava. Ele não cuidava da casa, mas dos uniformes, essas coisas. Onde ele morava? Ele morava lá no Selmidei. Ele morava no Selmidei. No Selmidei. E de lá até o centro aqui era uma pernada, né? Tinha que andar bastante, né? Que andar era o Fietinho dele mesmo. Antes foi um Carmanguia, depois foi esse Fiat 147, que ele ia para Gavião buscar 5 crianças. Acabava o jogo à noite. Levava. O que aconteceu uma vez?
ele, como sempre, ele sempre foi descuidado, né? Falta de gasolina, né? O vô conta cada história e fala Cidinha, só o Zé mesmo, né? O vô, eu não sei se você conhece, ele mora aqui, eu não sei o nome dele, é vô, ele mora aqui vizinho, aqui na Brasil. E daí ele fala assim, cada assunto, cada uma que tinha, eu falei, não, essa é a maior. O meu ontem estava falando assim, você lembra? Eu falei, o quê? Do dia que ele foi buscar as 5 crianças lá em Gavião, e a hora que ele foi levar, quer dizer, ele foi de dia, beleza. Né? Ele foi de dia, mas quer dizer, para voltar era à noite. Aí ele foi, não tinha lanterna, não tinha nada. Com as crianças, o que ele fez? Parou no trevo, ficou esperando. A hora que ele viu um caminhão, ele foi atrás do caminhão. Ele falou, não posso entrar debaixo do caminhão. Não posso. Ele foi falando assim. Tudo bem. Foi até Gavião, depois lá tranquilo. E para a volta. Chegou no Gavião, ele ficou ali no trevo esperando um caminhão. Pergunta se o caminhão apareceu. E o que ele fez? Dormiu. Dormiu dentro do Fietinho. E ele era, você vê que era grandão, né? Ele era grandão. Ele dormiu simplesmente panou, clareou para ele poder vir. Rapaz. Não, ele fazia cada loucura, né? ele fazia, e ele não se importava, porque ele falava, ele chegava em qualquer lugar. Ou seja, em campo, algum lugar, sociedade, ele era ele mesmo. Se ele tinha que chegar, ele chegava todo esparolado, falava com tudo. Não queria, ele não tinha... Eu falava assim, Zé, você não sabe na hora de parar? Ô, irmãzinha, calma. Eu falo desse jeito porque eles vão sair, virou as costas, eles, ó. Eu falei, mas então... Ele falou, o que tem? É melhor estar cortando, falando. Você acha que eu não sei que eles estão tirando sarro, falando de mim? Eu estou sabendo. Então, eu sou assim mesmo. Pelo menos eu já faço eles passar vergonha. Porque se ele chegar aqui e ele soubesse alguma coisa, ele falava. Ele não queria saber. Olha, não é para falar agora. Não, ele soltava. Ô Cidinha, e como é que era a relação dele com o Tota, com o Clemente, com o Maô? Porque assim, eles competiam nos mesmos campeonatos. Eles tinham os times, cada um tinha o seu time e eles jogavam ali nos mesmos campeonatos. Mas eles mesmos que organizavam esse campeonato. Era o Zé que organizava. E como é que era a relação deles? A amizade foi até o último instante. Ficamos muito tristes de não estar aqui quando o Clemente partiu, que nós vimos o Clemente foi na sexta. E como todo ano a gente ia para o litoral. Então, juntava, alugava uma van, né? Como minha filha morava lá e tinha apartamento, e a família dele, ele não tinha mais contato, já fazia tempo. Então, ele ia com nós, porque de lá ele ia levar a gente, as crianças, tudo na Vila Belmiro, né? Isso já era tradição, isso era 10, 15 crianças. Mas, então, quando o Clemente faleceu... Ele foi lá na sexta-feira e nós partimos à noite. Daí veio a notícia, no domingo, que ele teria falecido. Caiu e tal, e tinha falecido. Então, o Zé ficou muito abalado, mas nem tinha condições, porque a hora que ficou sabendo, não dava nem para chegar aqui. Sim. E ele ficou muito, muito abalado. Porque o Zé era, como se diz, brincalhão, era tudo, mas ele era muito sentimental, sabe? Sim. Ele era carente, né? E eles se tornaram uma amizade, Tonhão, Clemente, Maô, Mil, e mais outros que tinham, sabe? Então, eles eram assim, sacoleiro era mais ou menos uns 10, né? Hoje em dia, quem está mais é só o Mil, né? O Maô tá vivo também, né? Tá, também está disputando, está fazendo. O Maô tá disputando o campeonato ainda? Ele disputa, só que mais ele tá onde? Ele era do Palmeirinha. Não, daí ele foi para engenharia, né? Cederam lá o campo tal para ele na engenharia e lá ele montou a escolinha dele, né? E depois ele está, se não me engano, eu não sei como que é chamado, aquele rapadão que vai para o Vale do Sol,
Tem uma... Era Matadouro, um negócio assim. Ali lá embaixo, lá na embaixo. descida, tem aquele campo ali. É. Eu passava todo dia ali, antes de ocorrer aquela... Que caiu a ponte ali, agora tá Isso. tudo interditado. Mas tem um campo ali do lado esquerdo, não é? Que vai ali e ele fica treina a com rapaziada ali? E lá na engenharia, né? Então, ele tem os alunos dele, né? Mas ele tem participado mais fora, né? Ele faz muito campeonato. Ele faz loucuras também, né? Mas, como sempre, né? Mas vai fazer. Agora, o Mil, ele tá lá perto de nós. O Mil, se um dia você conseguir chamar ele para vir aqui, olha, é demais. A história deles, do Zé Alemão, de todos eles, sacoleiro, realmente é extensa, sabe? E o que houve entre eles, sabe, não é... Eles disputavam dentro do campo. Sim. Só dentro do campo. Saiu ali, eles eram os melhores amigos. Foram até... E a relação com o Tota? O Tota, ele também tinha uma amizade, mas foi muito pouco, entendeu? Porque daí ele partiu, o Tota foi para a ferroviária, tal, você mudou o padrão. Então, o que acontece muito hoje, está acontecendo, né? Como o Mil. O Mil já é o mais antigo. Vamos dizer que ainda ele. O Tonhão parou, teve muitos problemas de saúde, essas coisas, acabou parando. Mas o Mil. Então, esses novos, que a gente fala que até empresários, não são, no meu ver, né? Eu falando o que eu tenho que falar. Eles fazem muita diferença, sabe? Tipo, o Mil é União Esquina, é uma coisa... Antiga, né? Até o TT que jogou, né? O TT foi fundador do União Esquina. Se eu não me engano, ele falou que ele foi presidente, não foi, Wagner? Presidente ou diretor, dirigente lá. Não, e o TT de vez em quando passa lá, tira, né? Ele fala, esse espaço, porque ali onde que tá, uma parte era União Esquina. Depois eles acabaram fazendo certas divisões, né? Mas aí acaba acontecendo. O Mil, ele fica também, por enquanto, joga ele para um canto, joga para o outro. Mas ele está ali do lado do Colorado mesmo, né? Que tem um campo, eu nem tem nome o campo, né? Que eu sei que era de alguma entidade, mas não sei a entidade, acabou largando e tal. E ele está dando uma geral e está lá com os meninos. Inclusive, meu neto treina lá com ele, né? O João Pedro. Então, ele também agrega, mas é assim. Mesma coisa, o dinheiro que ele recebe, metade é tudo comprado para as crianças. Quer dizer, o pessoal que vive... Ele vive em torno realmente do futebol das crianças. Não para ter. Porque, veja bem, o Maô ainda cobra uma taxa das crianças, né? Mas o Mil já não cobra. O Colorado também não cobra, porque eu falei, a partir de que o David, né, que é meu vice-presidente, ele resolveu se juntar a mim, o que eu resolvi? Falei, a única maneira de fazer, se for, é igual o que era do Zé. Porque o Zé não via lucro, o Zé não via dinheiro. E hoje em dia, metade visa cifrão. Sim. Então, porque o que é erro, eu acho, meu ver, né? Eu posso estar até errada. Que essas escolinhas, tudo bem, cada um tem que viver como pode, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma bênção, eu tenho meu comércio, o David também tem uma parte de coisa, o professor, então dá para ajudar, e fora que eu vou atrás, né, de patrocínio de alguns, né? Apesar que tem recebido não para todo lado. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Sim, faz parte. Isso faz parte, né? Então, eu falo assim, ele tira do ordenado dele, que ele é aposentado. Ele vai comprar, olha, aquela criança chegou, aquele menino, tem 13, 14 anos. E vai lá em Américo, tem uma fabriquinha, ele vai e compra. Eu falei, mas aí, tem pai que vai me dar algum dinheiro, e tem pai, eu dou também, né? Coitados, ele faz desse jeito. Sim.
Quer dizer, o cara vive para isso, né? Agora, os outros lá, o que acontece? Acaba pondo na cabeça das crianças e dos pais. Porque os grandes problemas, em si, não é as crianças. São os pais. São os pais. Isso? Porque você acaba convivendo e o que é pago, ainda tudo bem. A escolinha que é paga de futebol, pode-se exigir, né? Olha, eu quero meu filho isso, eu quero isso, tudo bem. Agora, a escola, como eu não paga nada, então tem que ser nas nossas normas. E tem pessoas como eu marco amistoso. Vou marcar o amistoso com você, Alexandre. Você vai lá. Começa o jogo. Você traz seus meninos e tal. Mas, nesse meio tempo, você é uma parte empresário e professor. Você fica de olho. Você vê aquela criança. Sim. Aonde está a ética aqui? Isso se mantia nos antigos, que como eu falo, Maú, essa, automaticamente você vai atrás dos pais. Primeiro conversar com os pais. Promete um mundo. Sim. Que é impossível, porque você sabe muito bem que é uma estrela. A estrela veio, tudo bem, você vai conseguir. Senão, não. E a diferença entre eles procuram, que eu já tive caso de 3 alunos da gente, né? Que o pai chegar a falar. Depois eu vi fotos, essas coisas, daí eu fui conversar. Falei, olha, você está levando seu menino assim, assim? Falei, ó, porque então você vê, você continua lá, porque eu vou dar espaço para outra criança. Eu vou fazer isso, porque outra criança vai querer. Daí ele explicou a situação, papai. Aí a mãe foi levar tudo, mas viu os procedimentos, voltou novamente. Porque eu falei assim, a minha meta é isso, a gente é assim, a gente é toda documentação, é na federação, tudo certinho. Futuramente, se precisar, até a gente tem a parte jurídica também, né? Se a gente precisar de alguma coisa, a gente tem como encaminhar cada um sem ser, sabe, passar a perna, como dizer. E eu explico assim para os pais. Gente, eu tive a reunião, eu explico. Gente, seus filhos estão vindo aqui, mas nem todos vão ser jogadores de futebol. É isso que eu ia te falar. Porque assim, eu me recordo, quando eu jogava nos times aí da cidade, esses caras, o Tota, o Maô, o Zé Alemão, esse pessoal, só jogavam no time titular quem realmente eles achavam que tinham que jogar. E o menino tinha que ser bom para jogar. E quando não tinha, o cara já falava para você, ó, o negócio é o seguinte, deixa você no banco e tal, você vai fazer parte aqui, mas você vai ficar no banco. Quer dizer, existia essa conversa muito diretamente, né? E hoje me parece que não tem mais isso. O pai, mesmo que sabe que o filho não joga nada, fica pressionando o professor a escalar o filho dele no time titular, a jogar, enfim e tal. Isso acontece, não acontece? Não, acontece direto. Uns querem que... Não, olha, esse aqui eu quero meio atacante, outro é lateral. Outro... Não, meu filho, meio de campo. Mas o tamanho... Não, então não é assim. Então, como eles têm que engolir, né, automaticamente. Porque o professor Diogo lá, ele é quieto, meio quietão, ele brinca com as crianças, com os pais, ele não dá para interagir muito, né? Então, ele se preocupa mais com as crianças. Inclusive, que ele é voluntário lá. Uhum. Ele sai lá do campo do Vica, que é lá, ele tem da aula, né? O Vica tem o esporte dele, o espaço dele lá, né? E acaba vindo para dar aula ali. Então, ele vem tudo correndo, né? Então, ele vai falar assim, eu vou pôr as crianças em cada posição que eu achar. E vamos ver, todas vão jogar em todas as posições para ver que... Quais vai sair certo ou não. Se adaptam melhor, algumas, né? Vai sair o quê? Vai ser jogador, às vezes vai lateral, ou às vezes não vai dar nada. Então, a gente separou time de base, né? E time de elite. Nós resolvemos por elite, né? Porque eu estou fazendo assim, eu tenho várias coisas que é do Zé, então nós começamos a acompanhar mais ou menos o que ele... Você tenta reproduzir o que o Zé fazia lá atrás. Isso, corretamente. Então, mas
é difícil. Aí eu falo para eles, olha, primeiramente, teve reclamação. Por quê? No amistoso. Esses amistosos, você jogou bola? Ah, não. Ah, eu assisti. Tudo bem. Eu quase nem assisto o jogo. Eu falei, não dá tempo para mim assistir. Porque eu tenho que estar aqui com eles, eu tenho que assistir eles, eu tenho que acompanhar eles. E depois eu ler quem eram meus professores de antigamente. Meu irmão, essas coisas que deixaram, né? Um legado. Então, deixaram registrado. Então, é ali que eu passo. A ler, a ver, posições, essas automaticamente. Tem que ir lá. Vamos fazer um alongamento? Vou lá fazer. Entendi. Porque eu tenho que mostrar, dar coragem também para eles, né? Porque, você veja bem, com a minha idade, eles me chamam de tia, Fica né? como exemplo, né? Então, daí eu falo, que mole. Isso, eu começo a pegar no pé deles. Ai, que moleza, que negócio é esse? Ó, eu aqui, ó. Ixi, a tia tá conseguindo. E eu tenho 10 anos, não consigo. Então você tem. E nesse meio tempo, o que acontece? Crianças que tá com problema de respiração acabou sendo notado. Mesmo a gente pede o atestado médico para ver se pode fazer esse esporte, né? Uhum. Então a gente pede negócio de psicólogo, pede de tudo para a gente ter, para ver. Mas médico, não sei, os atestados vêm, manda tirar eletro, né? Automaticamente isso. Mas tem criança que às vezes nem o pai notou. Uma gripe, uma alergia, então afeta. Então, nesses, né, principalmente correr 10, 15 voltas no campo, né? Então, daí você começa a notar por quê. Ou correr um pouquinho, já. Então, ó, procura um pediatra, claro, ver isso aqui, o que está acontecendo. Já encaminha, né? Outra coisa que eu ia perguntar para você. O Colorado, nesses 50 anos, ele revelou muitos jogadores para o profissional, né? Entre eles, eu vou citar 2 aqui para a gente. Marinho Ram foi uma revelação dos alemão, né? Marinho Ram esteve aqui, falou sobre isso, né? E o mais famoso deles, o Antônio Careca, né? Como é que era a relação entre o Antônio Careca e o Zé Alemão? Mesmo depois dele ter ido jogar onde jogou, né, conquistado a fama que ele conquistou, como é que era a fama? Eles conversavam? Não, olha, ele e o Careca, porque todo mundo às vezes fala assim, ele revelou, tá pra lá, não. Eles conversavam, né, e ele teve em Campinas, né, lá visitando o Careca, entanto que o Careca também tinha amizade com os pais dele, né, do Careca. O Zé Alemão tinha amizade com os pais do Careca, com né? O pai, porque a mãe do Careca trabalhou no clube. Porque o pai do Careca era jogador da ADA. Era. Segundo dizem, o Careca foi pro Guarani porque o pai não gostava, entre aspas, da Ferroviária. Ele era aí jogador da ADA e resolveu tirar o menino daqui para levar para lá. Não sei se essa história é verídica ou não, mas algumas histórias são inventadas. Alguns aumentam um conto, aumentam um ponto, aquela coisa toda. Como se diz aqui, eu vou falar para você assim, olha, hoje esse copo aqui. Aí vou chegar lá olha, tinha 3, 4 copos lá. Aí vai para outra, vai contar outra coisa. Então é como se diz, um ponto vai aumentando, vai ver. Vai vendo. Pelo que o Zé tinha assim contato com o Careca, ele nunca assim comentou nada se não gostava ou não da Ferroviária, isso não foi comentado. Sim, claro. Porque em si o pai quase não ficava e a mãe também que trabalhava. E o Zé, ele focava muito mais nas criançadas, né? Sim. E o Careca, ele teve sempre, nunca esqueceu, se o Zé não ligava, porque o Zé tinha assim, aí tá muito ocupado. Eu não vou ligar. Então, o próprio Careca que ligava. Sim. Né? Ele veio até no velório. Então eles tinham uma relação tinha, próxima, né? Tinha. Então, tem outros, como o Marinho, né? Que ficou no banco, né? Ele contou.
O Zé deixou no banco, tá? Mas O Zé deixou o Marinho no banco? Tem Como também assim? história. É que houve na hora de jogada, né? Aí depois você vai ler essa história inteirinha aqui. Quem não tem sabe, a parte da revista Comércio, Indústria e Agronegócio, tem uma reportagem falando sobre o Colorado Futebol Clube, o mundo colorido do Zé Alemão, que foi fundador, né, fundador do Colorado. Em si, ele não foi o fundador, né? Ele um dos fundadores. É um dos fundadores. Aí tem o trajeto do Careca, né? Do Marinho Ram, do PC. Mas você né? estava contando a história do Marinho Ram no banco. Quer ver? Deixa eu olhar aqui aonde que está do Marinho Ram para você. E foi um detalhe, assim, que nós acabamos, assim, dando risada, né? Eu falei, será que o Marinho viu esse detalhe? Olha, aqui mais ou menos aqui, ó. Essa aqui seria. Um dos pupilos que passaram a vestir a camisa do Colorado, Marinho Francisco dos Santos e Marinho Ram, começou em 77. Fomos até lá e os alemão viu jogando. Após o jogo ele chegou em mim e falou, você vai jogar amanhã pelo meu time. No dia seguinte comecei no banco. Quando entrei, segui as ordens dele e nunca mais saí do time a partir dali. Que ele foi convidado e acabou sendo ficar no banco. E aí ele entrou e não saiu mais, né? Mas ele ficou aquele dia no banco e depois entrou, daí não saiu mais. Então tem ali o PC. Agora o contato com o PC ele perdeu completamente, né? Então o Careca não, o Careca permaneceu sempre na vida do Zé. Ele foi assim, como se diz, ele foi famoso, né, até hoje ainda tem, né, um certo prestígio, né, mas ele nunca esqueceu a raiz. Então, ele sempre... A gente percebe porque, vira e mexe, a gente recebe notícia que ele anda aqui por Araraquara, que ele tinha negócios, né? Então, ele tem uma certa ligação com a cidade, né? Ele tem a família, acho que um primo dele, assim, eu não tenho contato, assim, com a família dele. Sim. Eu mais o contato com ele. E você veja bem, o contato que fui apresentado uma vez, estava com o Zé, mas nunca tive. Quem teve sempre contato foi o Zé, que tinha com ele, conversava. E quando aconteceu dele ficar doente, ele tinha conversado acho que uns 2 dias antes com o Careca e tal, porque ele queria, não vai ligar não. Eu falei, mas você está doente e tal, né? Eu ligo, daí até que consegui. Mas automaticamente, quando ele acabou falecendo, né? Infelizmente, nas minhas mãos. Em que ano que ele faleceu? Esse eu recordo porque eu perdi 3 pessoas amadas. Meu marido, perdi ele. Ele morreu no primeiro dia, 14 de fevereiro de 2015. Ah, faz 8 anos já. Já fez 8 anos. E ele acabou morrendo, né? Enquanto acho que a hora que eu cheguei conversando tudo, ele acabou morrendo nos meus braços, né? Então, aquilo lá deixou muito. Mas acabei ligando. Liguei pro Careca, tudo para ele, né? Falando o que tinha acontecido. Chegou, era mais ou menos umas 9 horas da noite. O Careca estava aí. Ficou todo momento, até porque agora tem essas manias de fechar, antigamente não fechava. Sim. Até uma meia-noite ele ficou do lado ali comigo, me abraçada com o lado do Zé. E no outro dia, cedinho, ele estava lá e foi no enterro. Aí ele chegou. Você tem meu telefone, está aqui. O que você precisar, você pode ligar. Daí eu perdi um pouco assim de contato com ele, porque eu tinha resolvido parar com o futebol. Falei, não quero saber. Veio várias pessoas. Que, entre aspas, você acabou herdando o Colorado, né? Você herdou o Colorado. Ponto, é isso. E hoje, me parece que assim, numa outra conotação. Hoje você não fica mais de cigana pulando de campo em campo. Não. Você tem uma sede para trabalhar e onde você desenvolve trabalho com as crianças lá. É isso? Isso, correto. Hoje eu falo assim, o sonho dele, porque eu acabei praticando o sonho, né? Que para começar, falando assim, várias pessoas queriam o nome do Colorado, porque é forte, é antigo, isso assim.
Eu falei, não quero, não vou dar, porque daí... Eu falei, o que você pensa de fazer referente ao Colorado? Automaticamente, ia cobrar das crianças. E o Zé nunca cobrou. Então, eu peguei e falei assim, não. Até que surgiu o David, né? Aí o David veio conversar comigo e tal, mas porque eu fui dar um jogo de camisa para eles, e daí resolveu, em si, encurtando, participar. E eu comecei a fazer o sonho do Zé Lemão, achamos aquele espaço e continuamos fazendo o sonho dele, que acabou se tornando... Seu também, né? O meu também. Uma vez que você acabou herdando o Colorado. E no começo, tudo que a gente começou lá, era uma parte era cimento, outra parte tinha umas gramas, daí para fazer a dificuldade. E acabamos pegando com alguma... Montamos primeiro toda a diretoria novamente, né? Porque o Zé era meio de empurrar, assim, com a barriga, né? A Cidinha é presidente e eu sou treinador, ele colocava não sei quem, até gente que tinha morrido, ele ponhava lá e tudo bem. Sabe? Mas a palavra era assim. Ele fazia todo o projeto. Aí ele passava. Vinha aqui, o que é? O que aconteceu? É isso. Zé, pelo amor disso aí, não. Mas, então, esse pode. Porque, principalmente, ele escrevia muito, né? Era jornal, então, e falava, divulgava, e então eu falava assim, isso você tem que ter um tato, isso você não pode. Falei, no meio de campo é uma coisa. Você vai pôr na revista? Mas eu vou mesmo, já dando tudo a pessoa. Falei, Zé, não é assim. Aí, então, ele via muito assim, ele passava as coisas para mim saber o que era certo e errado. Talvez eu errava também, né? Mas tudo bem. Mas ele concordava com aquilo que eu fazia. Então, era uma coisa. Aí, lá vai. Falei, esse sonho é dele, vamos nós. Montamos lá, pedimos para toda a diretoria. Teve alguns que pegaram, ajudaram eu, mas um advogado, toda a parte. Fizemos um empréstimo. Mas não sabe quando nós vamos poder pagar, né? Comprar a grama. O Wilson Luiz acompanhou, o filho dele estava na Record News naquela época, ele acompanhou, ele tirava faixa a faixa, tudo que está acontecendo. E lá vai comprar a grama. Além de grama, tinha que comprar terra, porque você não conseguia nada. Tudo que você ia fazer... Então, aquele As pessoas batiam no teu ombro. Não, pode deixar, vamos dar. Cidinha, pode ficar tranquilo, vou dar um jeito. Dá jeito nada. Não deram nada. Daí, aquele campo lá era... Vocês que fizeram o campo, vocês que montaram e organizaram. Você tinha o espaço. Isso. E depois vocês, artesanalmente, vocês foram colocando a grama, colocando a terra. Pôs a terra, daí foi plantando. Porque em si... Depois de muitos passados, aquele espaço ficou com alguém, eu não sei, eu não lembro qual que tinha ali antigamente, que foi abandonada, estava mato, tudo. E daí, praticamente, nós invadimos. Aí fomos, limpeza do terreno, comprar terra, fomos plantar. Mão de obra não podia. Como o Colorado tinha os meninos que jogavam, os mais velhos, então entrava o David, pegava e falava, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos ajudar. Fizeram um mutirão. Um mutirão, daí foram ajudando. E a gente foi, graças a Deus, né? Pagamos o que tivemos que pagar. Tinha 2 containers. Um container nós tivemos que vender. Teve o Marcelo lá, um diretor que foi muito rápido, já soltou, conseguiu vender para poder a gente aguentar. O outro container, uma hora você vai dar uma visitada lá, a gente tem tipo uma cozinha, né? Tem uma parte que é onde é guardado material. Então a gente montou, tem pia, bombeiro teve que ir lá fazer tudo certinho, né? Então nós montamos aquilo. E o banheiro não tinha esgoto. Como que ia fazer? Porque nós temos que fazer, eu tenho que fazer o vestiário. Sim, mas eu preciso do patrocínio, porque não fica barato. Serviço para fazer, tem engenheira lá, ela fez todo o projeto, tem tudo lá. Mas precisava de um banheiro.
Aí conversamos, porque naquela rua já não tem o esgoto. Saneamento básico. Não tem. Então teve que pedir do vizinho, da outra rua, para fazer tudo lá, para deixar esse banheiro provisório lá. Mas entramos agora no DAI com toda a documentação que vai conseguir fazer, porque eu já tenho que começar a ir adiantando essas coisas, né? Porque na hora, se eu conseguir, né, achar um patrocinador que ajude a gente nessa parte, eu tiver que fazer o vestiário. Então já vai estar com o esgoto, já um caminho andado. Quantas crianças vocês atendem lá hoje? Agora, no momento, nós estamos com 87 crianças. E tem uma espera de mais de 100 crianças. Que beleza. Porque lá o que tem, viu, Alexandre? Crianças lá, às vezes vai falar, você vai chegar lá, vai ver uns carrão, né? Mas espera aí. Não. Lá tem as crianças, é carente, tem muitos que têm poder aquecido. Só que automaticamente a meta é criança, não tem que ver se pode pagar ou não. Crianças são todas iguais. Então, não é cobrado para um nem para outro. Agora, no início do ano, as mães que se reuniram fazer um envelopinho para poder ajudar o professor na gasolina. Sim. Então, se pode dar 5, 10, mas isso foi elas que fizeram que tiveram a atitude de fazer. Que tiveram essa atitude. Entanto que às vezes o professor acaba tirando, o dinheiro que recebe, compra algum material, porque às vezes falta muito material. Como agora, nós estamos querendo um professor, né, treinador para goleiro. Sim. Mas quem vai ser o treinador? Automaticamente tem que ser pago. Entendi. Porque para fazer esse trabalho social não tem. Então, eu precisaria de um desse goleiro. Aí, tive que chegar e conversar, porque a gente tem rede, é tudo em si, e é tudo, sabe, baratinho, né? Então, eu conversei com os pais na reunião, né? E falei quais são os pais que têm condições de dar um pouquinho mais no envelope, porque esse envelope nem vai para o professor, para a gente ver se tentar arrumar um treinador de goleiro, porque o professor Diogo e o David que vai lá ajuda, mas muitas vezes tem muita criança, não dá para dar, sabe, uma aula correta seria para... Entendi. Então fica assim meio untuado. Então eu falei para poder, o restante depois eu acabo assim, tipo, fazendo complemento, né? Mas é muito difícil conseguir um treinador para goleiro. Eu imagino. Porque se fecha, né? Ou falei assim, eu estou num termo igualzinho, Zé. As portas representam que está aberta se as pessoas precisam da gente. Mas quando eu digo que eu vou precisar, o Colorado vai precisar, automaticamente esse bater a mão e sorrisinho, eu tenho escutado tanto. Escuto bastante, gente. Eu imagino. Mas é nesses temas. A escolinha está se preparando. A Hyundai, ela teve, né? Lá, inclusive, olha. Uma reportagem do jornal Folha da Cidade, do dia 15 de março de 2023, a Hyundai esteve visitando o Colorado Futebol Clube. Então, a Hyundai esteve lá? Ela deu, assim, um certo patrocínio, foi aquele dia gostoso, deu todas as garrafinhas, né? São com o emblema seria da Hyundai e do Colorado. Sim. Né? E veio lá da Coreia essas garrafinhas. Toda é muito bonita, então já deu para todas as crianças e deixou automaticamente algumas, quando a gente for participar, né? Jogar fora, então tem as garrafinhas. Então, umas foi distribuídas para cada criança e o restante ali. Entendi. Mas, como se a Hyundai continuasse aqui, eu teria certeza que você conseguiria um patrocínio, ajeitar algumas coisinhas ali e tal. Porque, inclusive, esse aqui, o Marcelo, que é o diretor, hoje ele está para São Paulo, porque
A partir, acho que do ano que vem, só vai estar, acho que Bahia e São Paulo, né? Da Sim. Hyundai. Então, aqui já quase parece... Eu não tenho certeza, mas parece que já está... Fechado. Quase fechado. Tem poucos funcionários, né? Entendi. E os próprios mesmo que estão, geralmente já estão para São Paulo. Já Entendi. foram para lá. Porque tem a moça que participou aí, ela é internacional, né? Tanto aqui como na Coreia... Tem outro país lá, que eu esqueci, que não sei se é na Rússia, algum outro país. Então, que ela que faz abrange tudo isso em tipo de reportagem, o social, né? Entendi. Da Hyundai. Então, tem feito assim. E o que a gente tem feito também aqui, para as crianças lá... São as carteirinhas, Isso. né? Carteirinha de escolinha de futebol do Colorado Futebol Clube de Araraquara. Vocês confeccionam essas carteirinhas para cada um dos alunos? Isso, essa aí é feito ali, inclusive a gente arranjou uma pessoa que faz um patrocínio bem variável. Tem muitos pais que resolvem e eles mesmos pagam, né? Porque, veja, R$5 cobra, né? Uhum. E às vezes nem a Juliana nem cobra nada. Mas isso vai ajudando a gente, né? Sim, a se organizar enquanto ter uma estrutura melhor. Isso, né? Porque o pessoal não gosta muito de marcar amistoso com o Colorado. Porque... Então, isso que eu ia te perguntar, mas pode seguir. O marcar amistoso com o Colorado, na hora a gente exige, mesmo, tudo bem, não estão num campeonato, é um amistoso. Mas, primeiro, cantar o hino nacional. Exigimos. É claro que as outras crianças vão quase, mas por os dois times. Sim, claro. E cantando primeiro. Isso é cívico, hino. isso é cívico. Mas automaticamente. Uma coisa... Mas nem em escola hoje mesmo, né? Você vê, primária, não tem nada disso. Que eu tive que pegar pela internet, né? O hino e passar para as crianças. Eu falei, vocês vão, isso é uma lição, hein? Sim. Então, hoje, você vê elas cantarem, é uma maravilha. Mas, no começo, enroscava e cantava tudo. Eles já não gostam muito, né? Que tem que fazer. Sim. Alguns aceitam. Juiz. Então, eu tenho mesária na hora, e daí minha filha, a Priscila, a outra, então acaba sendo mesária. Nós temos a ficha aqui também, modelo do Zé. Então, sobre falta, sobre isso, quem é o jogador, e comparecer. Porque se vai fazer amistoso, eles querem, leva quem quiser levar. Quer dizer, a categoria não está batendo. Sim. Então, não, a gente está de acordo com cada categoria e precisa da documentação. Porque eu já cheguei a ter meninos lá com 14, 15 anos... Jogando contra os de 12 e 10. E aí 9. não dá. Aí não dá. Aí dá ruim. Então o pessoal fala, ai, mas e juiz? Eu falei, não. Vocês têm que aprender isso, porque você vai jogar um amistoso, você está se preparando para um campeonato. Com certeza. Agora, se você no amistoso faz a torta direito, no campeonato, aí precisa, tem que ficar olhando papelzinho, olhando isso, aquilo, para que é, quais são as regras. Então, o principal, nós marcamos sim, só que tem que ter. Mesmo seja, a gente procura sempre ser no nosso campo. Sim. Mas porque daí, às vezes, para sair com as crianças, eu tenho que alugar um ônibus. Aí o David fica igual doido, né? Correndo e vai. Vai em outro campo, aí o pessoal quer, vem aqui. Né? Daí quando chega, mas esse negócio... Não. Então nós voltamos. Se não tiver juiz, não tiver mesário, não adianta. Então todo mundo acha até que isso é chato, isso, aquilo, você é ignorante. Aí... Uhum. Não é problema de ser ignorante. São regras e princípios. São princípios. Agora, se você começa a fazer, vamos simplificar, você começar aqui, fazer um arroz
na bagunça. Faz aí, taca só lá dentro, isso. Não, você vai ter que pôr seus temperinhos certinho para sair um arroz soltinho bom, e saboroso, gostoso, correto? correto. E é a mesma coisa. Então, as crianças, elas têm que ter regras. Sim, isso é fundamental. E se a gente for disputar, a gente vamos jogar para fazer agora com o SESI. Vai ser no sábado, mas eles aceitam. Agora, teve muitos que vieram tal para marcar. Isso que eu ia perguntar para você. Você tem a escolinha lá, o Colorado, tem as categorias e tal. E os campeonatos? Porque assim, os alemães organizavam os campeonatos, jogavam contra o time do Tota, jogavam contra outros times, enfim tal. E como é que funciona isso hoje? Hoje a gente... Vocês mesmos organizam? Não, por enquanto a gente não entrou em campeonato nenhum. Automaticamente nós não entramos em campeonato. Todos os campeonatos, mesmo da cidade, todos têm que ser gerados, ter um pagamento, né? E as crianças também não estão preparadas, porque nós pegamos criança que nem sabia jogar bola. Sim. E para mim poder pôr esses meninos, eu tenho que ter um respaldo e um apoio, pelo menos financeiro. Sim. Porque tem uns que vai ter condições, tem outros. Eu vou fazer um campeonato. Estou sendo convidada, foi em Ribeirão, São José do Rio Preto, mas eu não tenho condições de pegar... Um ônibus, pôr as crianças no ônibus, tem que ter autorização de todos os pais para poder viajar. Tem todo um processo, um trâmite, sabe, né? Aquele trâmite, daí tem pais que são separados, um combina com a mãe, com o pai, aí começa, sabe? Sei. Até o ônibus, cada vez que a gente foi jogar lá no Vica, foi muito bem recebido, né? A gente foi também no Benfica, mas a gente sempre alugou um ônibus para levar, porque esse negócio de ficar um levando... Não. Sai todo mundo junto, volta todo mundo junto. Certo. Então, é esse sistema que eu procuro a gente fazer. E isso custa caro, queira ou não queira. Sim. Os pais têm hora que vem, dá 5, 10, 15 reais, dá. Mas você sabe que não é isso. Então, para você conseguir participar, você tem que ter uma equipe boa. Porque o Colorado, de antigamente, ele tinha uma equipe nota 1000. Os jogadores eram diferentes também, né? Completamente diferente. Os jogadores de hoje são Hoje ele só fala assim, Cristiano Ronaldo, Neymar, eu vou isso... E principalmente, acho que mais é o Cristiano Ronaldo, de brasileiro mesmo, mas eu falei o Caicai. Eu falei, quem quer ser Caicai? Eu falei, mas apesar que ele é um grande jogador, sim, né? sem dúvida. Eu conheci ele lá, jogando, foi na praia, estava ele, Robinho, então aquele dia foi sensacional, né? Com certeza. Foi no início também que o Santos estava, né? Porque meu marido é santista, os alemão era santista. O Tota também era santista. Então, aquela família de santista, então, pegou força, né? Mas é difícil nesse porém. A hora que tiver uma equipe boa, a gente tiver mais estabelecido, daí sim a gente vai voltar, né? Eu deixo mais assim, para o professor... né, que é o Diogo e o David. Eles que conversam, projeto, depois eles chegam, eles me participam. Vamos conversar. Daí eu vejo, agora não dá. Então, nós temos um projeto aí, o David e o Diogo me expuseram esses dias, realmente vai ser, participar de um campeonato fora, vai ser sensacional, mas vai ser por o ano que vem. Entendi. Para esse ano, já não. Então, a gente está se preparando e montando a estrutura para poder financeiramente, né? E ter os meninos. Porque a gente vai, o ano que vem, 2024, a gente vai abrir, sim, a outra categoria, né? Porque a gente fica com as crianças de 6 até 13 anos, 12. Então, depois nós vamos abrir a outra... Então, isso que eu ia te perguntar. Vocês trabalham com crianças lá de 6 a 13 anos, dentro dessas categorias? Isso. Só que automaticamente tem crianças que já fazem 3 anos já está chegando no patamar de 14 anos.
Por isso que nós vamos abrir, porque nós vamos segurar o que é cria nossa. Sim. Porque se você segura eles, já estão acostumados, porque não vem de outras escolinhas com mau hábitos. Sim. Então, eles já foram criados ali com as nossas regras, o nosso sistema. Então, isso fica bem mais fácil para a gente pegar e conseguir fazer. Por isso que, então, o ano que vem vai ser. Fagner. E eles vindo com essas regras já que vocês ensinam, lá na frente, se eles forem para algum clube, eles já vão saber o que eles querem definitivamente. Correto, é isso mesmo, Vale. Porque se a gente, em primeiro lugar, a gente começa a falar que educação é dentro de casa. Isso a gente fala automaticamente. Mas as regras partiu do portão para lá, e se for na casa de visitante, a regra é total, todos. Então, disciplina. Então, a gente tem... Porque você veja bem, eu trabalho com crianças que vivem na sociedade e crianças que vivem no gueto, vamos falar assim, né? Então, são crianças bem diferenciadas. Então, tem pais que até colocou lá, porque seria a melhor maneira que eu sinto até saber, orgulho de um pai fazer isso, né? Fazer a criança, poderia estar em clubes aí, né? Mas pôr as crianças junto, então a gente tem costume de falar, o pé vermelho. Então, aqueles pé vermelho tudo junto, então eles começam a interagir entre eles. Então, tem vezes, porque chega alguns que a gente fala assim, eles falam assim, lá vem o filhinho do papai, né? Então, aqueles filhinhos do papai vêm meio no salto. Mas depois, com o tempo, eles vão adquirindo, junto com os outros, não que vai ser malandro, não. Mas eles vão, sabe, pegando o mesmo nível e dando isso. E dando, sabe aquele valor? Opa, eu estou exigindo, porque chegava um lá... Teve um aluno lá que chegou de cima e embaixo, chuteira de marca, camisa de marca, sabe? A gente notava a diferença. O outro lá, tadinho, uma chuteira. Aí começamos, vamos fazer com quem foi Trabiju ou acho que Boa Esperança. Aí veio fazer um amistoso aqui, um pessoal muito agradável, viu? Vieram, mas muito humilde, vieram fazer. E o menino jogando. Aí, o outro, ele até se chama Lourenço. O Lourenço, ele vivia assim, de marca em cima, mas foi mudando com o tempo. E ele saiu porque não era a categoria dele. Eu já tinha jogado, então aquela. E o menino começou e a chuteira inteirinha rasgada. Aí eu sei que viu o pai dele, né, conversando com ele e tal. Aí vieram em mim, ô Cidinha, dá pra você conversar lá? Fulano tal tá sem chuteira. Eu falei, pior que o número não tem. Não, o Lourenço já arrancou uma chuteira lá de marca. Aí nós demos uma volta, o menino, veja, depois a hora acabou o jogo, daí tirou, devolveu. Aí daí outra mãe viu, aí daí foi e levou uma chuteira. Porque eu tenho algumas pessoas que, tipo, vamos supor, você tem um filho lá, usa 2, 3 vezes, deixa, dá doação pra gente, a gente pega lá e vê qual é o número para dar para as crianças. Então, eu achei assim, o jeito deles, sabe? Mudou o comportamento. Mudou. Além de mudar, sabe, ele foi humilde, coisa de ir, o outro ficou todo feliz, né? Pois, né? Com certeza. Então, eu falei, sabe, a igualdade ali não fez diferença, tal, né? Porque tem pessoas que você não pode nem olhar assim, eles te olham com nojo. Sim, com certeza. E isso eu passei muitos ali, né? Então, é uma coisa bem diferenciada entre as crianças. O David pegou e falou, olha, o David ensinou uma vez só. Caiu, pega. Fez um gol, todo mundo bater na mão. E automaticamente hoje eles fazem assim. Mesmo ali nos treinos e tal. Eu vejo bem assim, porque o Zé Alemão, ele trafegava bem nisso, né? Porque ele treinava o pessoal do Araraquarense,
que tinha um poder aquisitivo tal, mas ele treinava os meninos do Selmy Day. Então ele tinha essa... Era roxo, ele sempre então, fez. mas ele vivia nessa, ele vivia o pessoal mais abastado, o pessoal que tinha mais recursos do Araraquarense, e vivia também com o pessoal da comunidade. Ele convivia bem com isso. Não, né? ele convivia e ele sabia sair, sabe? Talvez seja pela vida que ele levou, que o Zé, todo mundo assim não sabe bem a história dele, né? E a mãe teve assim certas dificuldades, e ele teve que morar com a irmã judiou muito, ele foi do tipo de ficar atrás da porta com milho, ajoelhado, ele foi passar várias dificuldades e coisas. Ele tinha 3 irmãs, tinha tudo. Depois acabou perdendo contato, a única pessoa que eu fiquei muito assim, coisas que eu não sabia o que ele tinha feito, né? Depois mexendo nas coisas dele, pendrive, essas coisas, que tem uma caixa, carteirinha, então, dos outrora, né? E o problema que ele tinha, eu sabia que a irmã tal não vinha, deixou de ser, o outro. E aconteceu, depois eu falei, puxa, aquele vida, então foi aquele ano que ele saiu, ele ficava lá com nós, depois ele ia para casa da irmã, que morava no litoral. Tinha casa no litoral, porque a família dele é muito bem, né? E morava em São Paulo, mas ficava lá. Que ele foi, acho que aí ele voltou, ele falou que a irmã não estava. Aí depois, pela carta que ele deixou, ele mandou para a irmã, mas só que ele tinha costume. Se ele fosse fazer aqui um bilhetinho para você, ele colocava, ponhava no computador e tal, passava tudo no pendrive. Ele deixava tudo registrado. Se ele tinha que ter xingado, ali. Então, o segredo dos alemães, eu falei, vixe, eu queria que ele tivesse vivo. Eu falei, agora eu vou vender as histórias, né? Então, a parte que mais tocou assim, que ele falava, né? Que a única família que ele tinha, que seria eu, né? A irmã minha. E para não se preocupar, que quando eu ligasse que ele morresse, que não ia precisar pagar o caixão, porque além de sustentar ele, eu tinha o caixão minha irmãzinha e meu irmão, que era meu marido. Legal. Então, assim, daí eu fui ver, falei, então ele teve muito sofrimento. E aquele jeito esparoladão assim, mas ele era super carente. Era super carente mesmo, ele sabia as conversas que saía boa dele, as outras conversas, sabe? Que saía, ele sabia, e não ficava, ele tirava de letra. Uma figura fantástica. Ele era, realmente. Eu falei, ele era chato mesmo, chato, mas ele era legal, viu? Cidinha, muito obrigado pela sua presença na Uniara. A gente agradece demais, um prazerzaço recebê-la aqui e falar sobre a história do Colorado, que se confunde um pouco com a história do futebol amador de Araraquara. Né? Acho que sem o Colorado seria uma lacuna imensa que a gente teria no futebol amador de Araraquara. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, a todos. E, olha, dispor deles estarem aqui, né? Eles deveriam estar almoçando, né? Mas estão aqui, estão prestigiando. Eu agradeço muito, viu? E gostaria de fazer um convite para vocês, uma hora que der, para vocês passarem de lá e ver. Com certeza. Tá bom? Nós vamos marcar uma visitinha lá no Colorado Futebol Clube. E Colorado agradece a todos. Obrigado.